paz de Jesus e o amor de Maria. Sentando, amém? Hoje, uma quinta eucarística, o cão não tem folga, porque é dia de adoração do Senhor, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus e no mês que vem é do preciosíssimo sangue de Jesus. Então nós temos que entender essa graça de Deus que está sobre nós, nos protegendo, amém? Pegue a palavra de Deus, porque nós temos que nos revestir. Nós não estamos num tempo que não nos é favorável. Nossa Senhora disse que a última batalha seria contra a família. Contra a nossa família, tentando nos separar, tentando nos dividir, tentando nos matar, desfazer o projeto que não é nosso, mas sim de Deus. A palavra de Deus no Evangelho, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar daquele que tinha a porção dobrada do Espírito Santo sobre ele. Recorrer ao Espírito Santo. Amém? Amém ou misericórdia? Quem esteve nesse retiro maravilhoso do final de semana, sabe que foi nos colocado muito que nós deveríamos nos esforçar. Nós queremos às vezes que Deus faça a nossa vontade, porque a gente já não aguenta mais sofrimento. Mas nós temos que nos esforçar. Qual é a parte que você precisa fazer? Amém? 2 Reis, capítulo 4, na Bíblia Ave Maria, página 400. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los seus escravos. Eliseu disse-lhes: que posso eu fazer por ti? Diz-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Vai, replicou Eliseu, pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e enche com óleo estas ânforas, pondo-as de lado à medida que estiverem cheias. Partiu a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhes as ânforas e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, disse ela a seu filho: dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele. E o óleo cessou de correr. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Este disse-lhe: vai e vende esse óleo para pagar a tua dívida. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, essa mulher estava desesperada, porque havia uma dívida e uma mulher que vive no Oriente Médio sem a proteção de um homem, ela passa muitos apuros. Missionários da comunidade Água Viva do Espírito Santo foram para a Terra Santa e em um determinado momento uma das missionárias se apartou, entrou numa loja e começou a andar sozinha. E nisso veio um homem, catou ela e disse: agora ela é minha. Ela é minha por direito. Estava aí na rua. E para devolver essa mulher, aí foram lá e negociaram, disseram: para devolver essa mulher precisam pagar 20 camelos. E eles não tinham 20 camelos. E aí começaram a rezar, né, como bons orantes que nós somos, vamos clamar o Espírito Santo, até que o homem cedeu, porque foi lá o intérprete e fez a interlocução entre eles. Então veja, essa mulher estava desesperada, porque os seus filhos iam ser escravos, iam ser feitos escravos, porque era assim que acontecia. Se você não tinha dinheiro para pagar, levavam-se os filhos como escravo, mas eles não trabalhavam por um tempo, eles ficavam escravos para o resto da vida. Então sua dívida estava quitada.
Santo Antônio lutou muito porque no tempo dele os temerários entravam na casa daqueles a quem eles deviam, ou seja, a quem as pessoas deviam, e se o marido não tivesse dinheiro, ele levava o homem preso e levava a mulher para a prostituição e seus filhos para a escravidão. Que é a vida humana? Que é a vida humana? Por ganância, por falta de humildade. Mas essa mulher foi humilde, ela se humilhou, ela foi até o profeta. Ele podia fazer alguma coisa? Não. Nem eu posso, nem o Carlos pode, nem ninguém aqui pode, nem o irmão pode. Mas o Espírito Santo, porque aquela mulher sabia que ele era um homem de Deus, um enviado de Deus. Então ele sabia que o Deus a quem ele servia, ele podia tudo. Então ele foi pedir porque aqueles filhos seriam feitos escravos. Quantas mães não vêm nos grupos de oração pedindo para os filhos que já estão na escravidão das drogas, que estão na escravidão do adultério, que estão na escravidão da corrupção, que se afastaram do Senhor? Essa mulher tinha pressa, porque se ela não tivesse esse pagamento, e olha que para fazer um vidrinho de óleo precisavam de muitas coisas, de muito para fazer um vidrinho de azeite, e ali o que acontece, vai acontecer um milagre. É isso que o Senhor está dizendo para você hoje. Prepare-se, olha para o teu irmão, abra a boca e diz para ele: prepare-se, abra a boca, igreja, é hoje que o Senhor vai fazer o teu milagre, amém? Mas você precisa crer, porque aquilo que é impossível, o que ele pergunta para ela? O que eu posso fazer? Eu fico imaginando se fosse aquele moço que assassinou a vizinha, porque ele pediu a senha da internet e ela falou que não, e ele matou ela a facadas. Já pensou se fosse o profeta? Nós perdemos a paciência, nós queremos que Deus faça as coisas na nossa hora, por conta do nosso desespero. Nós não queremos passar pelo sofrimento que nos leva. Lembram-se da homilia do Padre Jander no domingo? Ele dizia assim: o sofrimento eleva a nossa fé a um outro patamar. E a gente precisa entender, essa mulher não tinha a quem recorrer. Se ela fosse tentar negociar a dívida dela, não tinha negociação. O único jeito de pagar é entregar os seus filhos para a escravidão. Que escravidão é essa? Que às vezes a gente entrega os nossos filhos. Quando às vezes uma mulher é abandonada pelo marido, ela tem um filho, aí ela é um desespero para ter um outro marido, não sabe quem vai colocando dentro de casa, e às vezes aquele padrasto mata os seus filhos, aquele padrasto, ele abusa dos seus filhos, aquela madrasta mata os seus filhos, porque a gente quer ser feliz a qualquer preço, mas é uma felicidade que passa. Aquela mulher foi procurar aquele profeta porque sabia que nele existia a porção dobrada do Espírito Santo, aleluia, e que o Espírito Santo iria fazer isso. Era o Senhor que iria fazer, e que ele diz: vá até perguntou para ela. Essa mulher foi interceder pelos seus filhos. Quantos nem intercedem mais pelos filhos, abandonam os filhos? Mas o Senhor está dizendo: eu estou olhando por você, eu vejo a sua necessidade. Eu mandei minha mãe aos pés da cruz cuidar de você, pedi para que você cuidasse dela. Nossa Senhora tem nas suas aparições nos alertado a isso, para buscarmos o Senhor. Essa mulher sabia onde ela estava procurando o socorro. Então ele pergunta para ela: o que é que você tem lá na sua casa? O que você tem na sua casa, irmão? Pergunta para o seu irmão aí do lado: que tipo de fé que você tem? Qual é a fé que você traz aí no seu coração? Qual é o tanto dela? Qual é a porção dela? É pequena, é grande? O Senhor disse que se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, já bastaria para Ele fazer uma grande obra na sua vida. E você fica achando que você não tem fé suficiente. Não, homem de fé é o Carlos, é o Ronaldo. Eu não sou uma pessoa de fé. Para de desacreditar na sua conversa com Deus, porque a gente vive pedindo para o outro rezar. E qual é o esforço que você faz? Essa mulher não questiona o profeta. Vai na casa dos seus vizinhos. Graças a Deus ela tinha uma boa convivência com os vizinhos, porque se ela não tivesse uma boa convivência com os vizinhos, como é que ela ia arranjar isso? E eles pegaram uma quantidade muito grande de ânforas, e daquela garrafinha que ela tinha na sua casa, ela foi
colocando mais, enchendo mais uma, mais outra, mais outra, mais outra, até que acabou. Então houve ali um milagre, como aconteceu nas bodas de Caná. Uma transformação. O Senhor não vai deixar faltar nada. Ele é o Deus da providência. Ele só está pedindo que você creia. Ele só está pedindo que você acredite. Essa mulher teve fé. Ela não questionou. Quando Jesus disse aos discípulos: vá até determinada casa, lá tem um jumentinho que nunca foi montado, diga que eu vou precisar, diga o mestre vai precisar. Eles não questionaram, eles foram lá, pegaram e trouxeram. Por que você é tão desobediente? Por que você acha que você tem essa soberba de não dizer o que você está sofrendo para o teu Senhor? Não é para falar para todo mundo, é para chegar àquele que pode te ajudar a dizer: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Sem a fé não dá para fazer nada. Essa mulher foi na fé, irmãos. Ela foi na fé, ela foi lá e fez o que o profeta pediu. Veja, Eliseu havia pedido para Naamã, porque Naamã havia feito uma campanha no passado para salvar o povo de Deus, mas Deus não se esqueceu da promessa que ele havia feito. Naamã estava com uma lepra, foi até o profeta, ele ficou bravo. Quantas vezes a gente não fica bravo quando o irmão não pode rezar para a gente naquele momento, ou quando a graça não acontece no momento que a gente acabou de participar do grupo de oração, acabou de participar de um retiro, sai: mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada, nem no seu coração. Tem que começar aqui primeiro, tem que começar em você primeiro. Você tem que crer. O mundo está dizendo para você que não, mas você crê naquilo que você não vê. Acreditar. E aí Naamã começou uma briguinha desnecessária, porque quem é ele? Quem ele acha que é? Nem sai da casa dele para me receber. Eu sou um general leproso, imundo, leproso, querendo se achar. Às vezes nós estamos assim, nós estamos caindo aos pedaços, nós somos miseráveis, pequenos, mas nós não obedecemos o Senhor, nós ficamos questionando, nós ficamos colocando: por que, Senhor? Ele está dizendo: deixa o passado, deixa o passado. Ele diz assim: o meu servo, primeiro que ela enaltece as virtudes deste marido. Hoje grande parte das mulheres falam mal dos maridos, os maridos falam mal das mulheres e não se entendem mais. Ela vem falar em favor dele, meu esposo, e ela vem clamar a esse profeta. E aí Naamã, bravo, porque ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia. E o Senhor vem falar para nós católicos que conhecemos o Senhor, ou pelo menos dizemos que conhecemos, na Eucaristia, no terço. Você conhece a sua igreja? Como é que você vai defender a fé católica se você não conhece? Se você questiona? Se você ainda começa qualquer barulhinho, você afasta da Virgem Santíssima? É preciso conhecer, amados. Nós temos que agora mais do que nunca querer comer, entender o catecismo, entender o evangelho, entender a tradição, entender o santo magistério da igreja católica, porque nós estaremos protegidos, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É só você conhecer e você estar nela, que o inferno não vai prevalecer. Os filhos dela iam se tornar escravos. Veja, Naamã discutindo com o profeta, mas aí vem o servo. Esse é o nosso papel dentro de uma comunidade, dentro de um grupo de oração. Os servos vêm dizer, vêm mostrar para esse indivíduo que não conhece o Senhor, mostrar o poder que esse Senhor tem. Disse o servo: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não teria feito? O que custa ir ali no Rio Jordão e tomar banho? Então ele teve que entender que precisava sair daquele orgulho, daquela prepotência. E aqui essa mulher conhecia esse Deus. Conhecia esse Deus, conhecia o profeta, sabia dessa história, que ele estava com a porção dobrada sobre ele, vai pedir para ele, mas ela sabe que não é ele que vai fazer o milagre. E o Espírito Santo inspira o profeta e pergunta: o que é que você tem, com o que é que você tem vindo para o grupo de oração? Talvez você venha um caco, talvez você tenha vindo aqui às quintas-feiras arrasado, quebrado, porque você pede, mas o Senhor está pedindo para você ser obediente. Seja humilde, reconheça. Às vezes a gente pede uma graça para o Senhor nos concede, a gente já acha que a gente manda em Deus.
Eu pedi, Deus me deu, Ele fez, e agora eu vou pedir de novo, Ele vai fazer. E às vezes o Senhor te pede agora para que você pague um preço. Paga um preço. E essa mulher fechou a porta, entrou dentro do quarto e chorou, ou ela foi passar a notícia pelo WhatsApp? Ela foi rezar, ela foi clamar, ela foi glorificar a Deus. E depois eu fico imaginando a alegria daquela mulher, ela virando aquela garrafa pequena, e aquela garrafa não parava de jorrar azeite, porque era muito caro. Para ter um pouquinho só, era muito caro. E Deus foi providente, é isso que Ele está dizendo para você. Você que vem pedir, você que vem implorar para o Senhor, você que vem entregar a sua vida, você que vai pagar um preço, porque vão se afastar de você, vão deixar você. Quando você tem dinheiro, às vezes você tem amigo, quando você não tem, você não tem amigos. Basta a gente ficar doente, basta a gente ter Alzheimer, quem nós somos? Nós perdemos até a noção de quem somos. Eu vi um senhor dizendo assim para o filho estava gravando, ele disse assim, ele estava chorando e perguntando pelo pai dele, porque ele já estava senil. Ele dizia assim, cadê meu pai? Ele disse, pai, o seu pai está com Deus. E ele começou a chorar, meu pai morreu? Ele disse assim, sim pai, ele morreu. Aí ele começou a chorar e disse assim, eu estou te dando tanto trabalho, meu filho. Ele disse, pai, você não está me dando trabalho. Ele está exercitando o amor. É isso que o Senhor faz conosco. Às vezes nós somos filhos que damos muito trabalho para Deus, né? Olha para o seu irmãozinho do lado aí, essa bênção, e fala, você dá trabalho para Deus, irmão. Eita glória, aleluia. Você dá trabalho para Deus, mas o Senhor não desiste de você. Amém? Então o profeta passa por ali, ele está passando hoje, é o próprio Espírito Santo passando aqui no nosso meio e perguntando para você qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, o que estão tentando fazer, o que te oprime, o que te impede de viver a graça de um filho de Deus. Mas o Senhor me deu mais uma palavra. Vamos agora lá no Evangelho de São Mateus, e eu disse assim, Senhor, nós vamos sair da presença de uma mulher praticamente santa, uma mulher que te serve, uma mulher que sabe da força do teu poder, e vamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28. Aquela mulher, a viúva, tinha medo, tinha pressa que os seus filhos se tornassem escravos. Ela foi buscar o profeta, ela foi buscar Deus, ela foi buscar o Espírito Santo, ela foi buscar uma maneira sobrenatural, porque ali só um milagre. Talvez muitos de vocês aqui, por conta de doenças, de câncer, de depressão, de ansiedade, de pensamento de morte, de suicídio, você diz, só um milagre, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Amém? Evangelho de São Mateus, na página 1303. Então lá no Antigo Testamento, uma mulher, uma esposa viúva que lembrava das virtudes do seu esposo, clamou para o profeta, que tinha o Espírito de Deus sobre ele, para que fizesse alguma coisa para que seus filhos não fossem escravos. Aqui nesse evangelho, Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Uma filha que já era escrava. Que demônio era esse? Eu não sei se era da sexualidade. Eu não sei se era um demônio, talvez da promiscuidade ou dessas entidades que tem por aí, eu não sei. Mas cruelmente, eu imagino que essa menina sofria. Porque quem está preso nas drogas, quem está preso no adultério, quem está preso em todos os pecados, sofre muito, dia e noite atormentado. Então uma mulher, Jesus sabe das nossas necessidades, Ele passa perto de nós. Havia uma canção que dizia assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Onde você quer estar?
se eu estou no meu telônio, se eu estou na minha rede, onde eu estiver, quando Jesus passar, eu quero estar ali. Um dia perguntaram para São Domingos Sávio, um menino, Sávio, se Jesus passasse aqui e você estivesse jogando futebol, o que você faria? Aí um disse, eu iria em casa, me arrumaria, eu tomaria um banho, eu faria isso. Ele disse, eu ficaria aqui, jogando futebol. Isso é uma certeza de santidade. Você não precisa arrumar a casa, porque você está constantemente pronto para encontrar o Senhor. Ontem foi dia de São José Maria Escrivá. Ele disse, Senhor, me faça santo, mesmo que seja paulada. Eu quero ser santo. Então essa mulher, uma pagã, se aproxima do Senhor e diz para ele, Senhor, primeiro ela adora o Senhor. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência, parecia até show daqueles famosos, né, que começa a vir os fãs, aí eles empurram para lá, empurram para cá. Quer que a gente dê um jeito? Quer que pegue essa menina e leva lá para fora da arena? Era isso que eles queriam. Despede a ela, nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes. Aí ele vira e responde, não olha para ela. Muitas vezes o Senhor não responde para nós. Ele dá uma resposta, parece que atravessada, para ver se você insiste, se você permanece, se você vai pagar o preço, se você vai resistir até o fim, se você vai continuar. O mundo vai dizer, não tem jeito, ele te abandonou, ele não quer saber de você, Deus te esqueceu, ele quer saber se você vai continuar. E veja, ele diz assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele. Talvez se você tivesse recebido uma resposta como essa, você teria virado as costas. Porque o Senhor vai falar a verdade para você. Para de pecar, para de falar mal do outro, para de mentir. O pai da mentira é o diabo. A gente pensa que o Senhor só tem, como dizia o Eudes, só tem as coisas boas para nós, né? Mas o Senhor fala também aquilo que nós precisamos mudar. Então nesse diálogo que Jesus não tem olhando para ela, porque o profeta também disse, o que eu posso fazer por você? É quase com essa mesma resposta, mas ela continua insistindo, e ele faz uma pergunta para ela. Então veja, ele diz, eu vim para a casa de Israel, mas aquela mulher ignora isso e se prostra na presença do Senhor. Quantos que vão à igreja e se prostram na presença do Senhor? Nós que conhecemos, nós conhecemos a autoridade do Senhor. Você conhece, você sabe, pode falar o que quiser. Como aquele menino disse, viva Cristo Rei. Filho, nega Jesus que você vai voltar para casa. Quando ele ouviu do padrinho dele, vou voltar para casa, São José Sanches, dentro da Cristiada. Quando ele ouviu do padrinho dele voltar para casa, ele diz, viva Cristo Rei. E mataram ele. Isso é voltar para casa e pagar esse preço. Quando todo mundo diz para você, não tem jeito. E ela creu, ela acreditou, porque aquela mulher não era do povo de Deus, mas ela sabia a quem ela estava recorrendo. Nós não sabemos. Nós começamos a ir atrás de constelação, ir atrás de reiki, ir atrás de pêndulo, ir atrás de pirâmide, ir atrás de tudo quanto é coisa, porque a gente não sabe o Deus que nós temos. Era para essa mulher virar as costas, porque ela ouviu falar que ele fazia milagres, ela ouviu falar que ele acolhia, que ele acalmava os corações, e aí ele vira as costas para ela. Mas você precisa persistir, insistir, e veja que coisa linda. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Eu vim para o povo de Israel, eu não vou jogar para você o pão que eu trouxe para os meus filhos. Mas olha que beleza de resposta. Ela diz, certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Oh, amados, aquilo dilacerou o coração de Jesus de amor, transbordou o coração do amado. Jesus transbordou de amor por aquela mulher e disse então Jesus, ó mulher, grande é a tua fé.
seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada e liberta. Aleluia. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Amados, uma mulher que acreditava em Deus, clamou para o profeta, intercedeu em nome do seu esposo, pela fé do seu esposo, que servia ao Senhor, era um homem bom. É a mesma coisa que essa mulher fala. Ela chega para Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Primeiro ela adora o Senhor. Ela adora. Veja, ela grita para o Senhor, como cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois ela insiste. Na primeira resposta talvez você tivesse virado, mas primeiro Jesus estava disciplinando os seus discípulos. Eu vim para a casa de Israel e vocês não estão prestando atenção, vocês não têm fé como essa mulher. Ela conhecia. É engraçado isso, não é? O centurião, que nem era do povo de Deus, acreditou tanto na graça de Jesus, que as palavras dele estão na oração eucarística. Não foi isso? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Assim como Tobias, que foi extremamente obediente a São Rafael. Ele não era um patriarca, o pai dele não era um patriarca, Tobite, mas ele ensinou o filho dele: filho, permaneça no caminho do Senhor, para que o Senhor te conceda a graça de conviver entre os eleitos. Está lá na oração eucarística: concedei-nos o convívio dos eleitos. Amém? Então veja, essa mulher, primeiro Jesus fala para os seus discípulos: olha, eu vim para vocês. Olha, eu não posso jogar aquilo que é de vocês para outro povo, um povo que é pagão, mas ela está entendendo o que vocês não entendem. Jesus fazia o tempo todo, eles estavam ali, está parecendo nós. Eles estavam vivendo com Jesus, até entendo eles não terem essa compreensão, mas nós já passou, nós temos essa compreensão. Tudo está na palavra, tudo está no catecismo, tudo está explicado, e nós ainda não confiamos no Senhor. E veja, essa mulher se prostra reconhecendo a autoridade do Senhor. É isso que você tem que fazer. Você tem que mostrar para os seus problemas que você tem um Deus poderoso. Você tem que pagar o preço, mesmo que te oprime, mesmo que não te chamem para as festas da sua família, mesmo que te chamem de chato, mesmo que diz que é só uma música, mesmo que diz que é só uma fotografia, mesmo que diz que não tem problema olhar, que isso não é traição, que não tem problema você ouvir, que não tem problema você tocar. Qual é o problema? O que é bonito tem que ser mostrado. Mesmo que digam isso, aguenta firme, porque o Senhor quer te dar a graça, porque Ele vai dizer ao final de tudo: não há fé maior do que essa mulher, não há fé maior do que este homem que está aqui na minha presença, clamando a minha graça todos os dias. Você imagina, você que é discípulo, irmão, você é discípulo do Senhor, segue Ele para tudo quanto é lugar, sai fugido daqui, fugido dali, passa fome aqui, vai lá, pega, vive da providência, e Jesus diz que não há maior fé do que aquela mulher. O que está cegando você? E por fim o Senhor me leva a Nossa Senhora. Qual seria a semelhança entre essas mulheres com Nossa Senhora? Talvez você possa dizer, ambas são mães. Não se sabe se a cananeia ela era viúva ou se ela era uma mãe solteira, uma mulher separada, ou se ela é casada. Só diz que uma mãe foi interceder pela sua filha. Às vezes é o pai, porque a mãe abandonou. Às vezes é o pai. Só diz que uma mãe foi interceder. A primeira mãe estava com medo dos filhos se tornarem escravos. A segunda mãe já vem trazendo a filha escrava. Escrava do demônio, escrava do pecado, escrava. E naquele momento que Jesus vai falando com os discípulos, mas ela vai entendendo, o coração dela vai se convertendo. Ela vai deixando, porque uma mulher cananeia, ela era cheia de ídolos. Era uma mulher pagã, uma mulher que servia outros deuses. Mas ela sabia que ali no meio andava um Deus poderoso, um Deus vivo que transformava os corações. E ela foi se convertendo. Amados, enquanto você não converter o seu coração, não abandonar a vida velha, não fica guardando papeizinhos,
A gente às vezes passa por perrengues na nossa vida familiar, matrimonial, e às vezes um falou uma coisa que ofendeu muito, vai lá e pede perdão pela raiva que você está sentindo, pelo que ele falou para você. Não, eu vou guardar isso aqui porque no tempo oportuno eu vou jogar na cara dele. Eu fui para um encontro de mulheres lá em Caldas Novas, em Goiás, e o Senhor me pediu para falar exatamente isso. E uma mulher chegou para mim e disse assim: eu tive uma briga com meu marido para vir para cá, sem precedentes, nunca aconteceu isso, e teve um arranca-rabo na minha casa. Claro, ela estava indo para a presença do Senhor, ela estava indo ao encontro de Nossa Senhora. E ela disse assim: ele me falou uma palavra muito dura, eu estava aqui no meu coração, ele vai ver quando eu chegar em casa. Mas eu vou falar, mas eu vou jogar na cara dele. E quando você disse, joga fora esse papelzinho, vai lá, tenha coragem, seja como essa mulher, vai se transformando, vai querendo tirar todos aqueles ídolos. Quando o irmão ora por você e diga: olha, tira aquelas coisas, tira essas figas que você carrega, tira esse olho grego, vai tirando esses quadros que tem na sua casa, que não servem ao Senhor, vai tirando essas cabeças de Buda, vai tirando esses troços dentro da sua casa. Você fica inventando desculpas. Essa mulher foi se convertendo, ela já foi mudando, ela já não queria mais, estava louca para chegar em casa, para tirar, para arrancar tudo isso, para viver uma vida nova, ficar limpa. Como nós temos nos deformados com certos procedimentos estéticos. Então nós temos que ter coragem como filhos de Deus, pedir o Espírito Santo, ter coragem na pessoa que mais te magoou, dizer assim: eu quero te pedir perdão pela mágoa, pela raiva, pelo ódio que eu senti de você, e quero te perdoar por tudo que você fez, pensou ou desejou para mim. Amém? É isso, liberta. E o que essas mulheres têm a ver com Nossa Senhora? As três tinham pressa. A mulher, a viúva com o profeta tinha pressa para os filhos não se tornarem escravos. A segunda tinha pressa porque não aguentava mais ver o sofrimento cruel que a sua filha passava. E Nossa Senhora teve pressa de levar o Espírito Santo a São João Batista, que estava no ventre da sua prima Isabel. Um milagre, porque ela era estéril, ela era idosa. Ela tem pressa de chegar na sua casa. Diga para o seu irmão: ela tem pressa, Nossa Senhora tem pressa de chegar com o milagre, com a boa nova na sua casa. Nossa Senhora tem pressa para transformar a sua casa, a sua família, transformar você, mulher, uma mulher com mais temperança, com mais amor, com mais docilidade, transformar você, homem, filho de Deus, você que é protegido de São José, transformar você num homem honrado, num homem que está junto com a sua família, que é carinhoso, que não tem vergonha de se humilhar na presença de Deus. Nós aprendemos uma lição poderosa. Nossa Senhora era humilde e obediente. Enquanto essa viúva não foi humilde em colocar o problema que ela estava passando, dificuldade financeira, é uma coisa vergonhosa, porque ninguém dava nada para as viúvas, e principalmente se estava com uma dívida. Não importava se ela fosse ficar sem os filhos, problema seu, se vira, paga a dívida. E para outra mulher, ela era uma pagã, talvez ninguém desse menor valor para ela. Deixa ela pedir para os seus deuses, mas ela foi pedir para aquele que podia fazer. E Nossa Senhora, humilde e obediente, foi isso que essas mulheres fizeram, foram humildes e obedientes. Que a gente possa ter essa graça, amém, igreja? Que a gente possa ter essa graça de sermos humildes, nos humilharmos na presença do Senhor e contar para Ele, abrir a sua boca. Quando o Carlos pedia assim, fala com as suas palavras. Quando o irmão dizia, agora cante com a sua voz. Mas nem o seu anjo da guarda escuta, igreja. Você tem que abrir a boca e tem que falar como essa mulher: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida, da minha casa. Eu sou pecadora, sou miserável, mas eu te amo, Senhor, transforma-me. Oh, glória, aleluia. É isso que nós temos que ter. O Carlos dizia assim, a ousadia, que desse a ousadia. O Espírito Santo, quando foi derramado sobre os discípulos, tornou eles ousados. Pedro apanhou a noite inteira com João, porque ele disse, em nome de Jesus Cristo, eu não tenho ouro nem prata, levanta e anda em nome de Jesus. Por isso ele apanhou a noite inteira, mas a igreja estava reunida orando, ninguém saiu dali, continuou orando.
E aí foram proibir ele de falar em nome de Jesus. E ele disse: eu vou falar em nome de Jesus de Nazaré, porque quem dá essa ousadia é o Espírito Santo. E veja, ele saiu e chegou em casa pulando, dançando, dizendo: apanhei a noite toda em nome de Jesus. Foi o que essas mulheres fizeram, acreditaram. Nossa Senhora não questionou, ela foi levar Jesus para onde ela podia levar. Detalhe, ela não intercedeu para que esse filho morresse na cruz como forma de maldição para salvar a mim e a você. Ela apresentou esse filho no Natal e recebeu esse filho morto e chagado para a nossa salvação. Então creia nisso, é você ter ousadia. Por que você que é mãe, por que você que é esposo, por que você que é homem, por que você é menina, por que você está pedindo por uma causa, você não levanta a sua mão dentro da sua casa e diz: aqui a minha casa pertence ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diabo, pega o seu rabo, seu chifre, o seu casco e sai da minha casa em nome de Jesus. Espírito de bebedeira, espírito de desamor, insônia, depressão, tudo, qualquer tipo de maldição, de praga, de maldição hereditária, sai da minha casa em nome de Jesus. Não é um nome que tem poder? Foi isso que essa mulher fez. Ela ousou, ela prostrou, ela adorou, ela insistiu, ela foi obediente, ela foi humilde. E é isso que Nossa Senhora fez. Então Ele quer que você faça isso agora. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos e peça agora ao Senhor. Implore ao Senhor essa graça de ser humilde. Porque nós rezamos para ser humilde de coração como o Senhor é. Senhor, eu quero ser humilde, Senhor. Eu quero reconhecer, quebre-me em toda soberba, todo orgulho, Senhor. Porque o Senhor diz no Magnífica que o Senhor vai derrubar do trono os poderosos, vai exaltar os humildes. Senhor, eu quero agora ser obediente à Tua voz. Senhor, eu não quero ouvir outras vozes. Eu quero ouvir a voz do Cordeiro Santo. Eu quero ouvir a Tua voz falando ao meu coração. Eu quero, Senhor Jesus, ter o diagnóstico das minhas dores, saber a origem das minhas dores, mas eu quero também esse remédio que vem de Ti, Senhor. Eu quero ouvir a Sua voz. Senhor, cura esses filhos que entraram aqui nesta noite com corações aflitos. O Senhor mostrava pessoas com corações aflitos, pessoas desacreditadas, com medo, acreditam, mas têm medo, Senhor, e não der certo. E se não der certo, cura, filho, entrega para Jesus. Jesus está colocando uma certeza no seu coração. Jesus está transformando a sua história. Jesus está dizendo para você, para quem você trouxe no seu pensamento: vá, filho, a tua fé curou aquele que está na tua casa, que você veio pedir, que estava aprisionado, que estava oprimido pelo demônio. O Senhor está libertando agora muitas pessoas que estavam oprimidas, pessoas que não sorriam mais, pessoas que não dormiam, pessoas que tinham insônia, pessoas que estavam depressivas, pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, que acreditavam num vazio, um vazio que o demônio tem colocado dentro de você. O Senhor está agora preenchendo esse vazio de amor e da misericórdia, curando doenças incuráveis como o câncer, como a leucemia. O Senhor agora está entrando nos hospitais, o Senhor está entrando nos presídios, o Senhor está entrando na sua casa. A dor que você carrega e não fala para ninguém, o Senhor está vindo com a providência sobre você. O Senhor está levantando a sua casa, levantando a sua fé. A sua fé está sendo restaurada. Creia no Deus do impossível. Aleluia.